De antemão, queria agradecer ao Plantis, né? Quero agradecer também ao Departamento de Educação Física, né? Por meio do grupo de pesquisa, Educação Física e Sociedade. Né? Agradecer primeiramente o professor Bertolino José de Souza, né? Que, ao meu ver, é o professor que eu tenho mais respeito nessa casa, porque sempre este promove, não é porque eu estou na frente dele, e ele seja meu orientador, mas porque ele sempre promove eventos que vão da graduação até a especialização mestrado, no sentido mesmo de incentivador, para nós não ficarmos apenas no nosso de graduação e buscar sempre nos fixeiros de uma maneira muito qualitativa. A discussão que eu trago hoje, na verdade, é quase praticamente uma odisseia, né? Discutir sobre as questões do corpo, da sexualidade, dentro de uma perspectiva de dois autores que, na minha defesa de dissertação e na minha dissertação, são primordiais. Um deles é o Walter Benjamin e o outro, o Maurice Merleau-Ponty. Né? Antes de começar, eu acho interessante que eu comece falando um pouco sobre esses dois para a gente situar eles dentro de um determinado contexto. Né? Ambos são da década de 40, de 30, seus principais pensamentos. O Walter Benjamin é um autor clássico, muito atual, por mais que seus pensamentos, o pensamento ele seja da década de 40, mas ele traz abordagens muito interessantes e paradoxais. Paradoxais no sentido não que seja no sentido de contraditório, não, longe disso, tem que ser usado isso. Tem paradoxo nesse sentido, principalmente no pensamento de Walter Benjamin, ele é muito central e ao mesmo tempo muito coeso. Ele vai discutir entre coisas. Como ele é da escola de Frankfurt, há uma. Como ele pertence à escola sociológica de Frankfurt, há uma tendência muito grande desse sujeito fazer discussões em cima da indústria cultural. Né? Ele tem um artigo desse livro aqui, Walter Benjamin, Obras Políticas, Magia Técnica, Arte Política, que é a obra de arte mesmo reprodutividade técnica. Né? É um texto bem conhecido, clássico, que até mesmo as pessoas, os estudantes que fazem curso de letras, também como mestrado, doutorado de letras, uma vez ou outra utiliza esse artigo dele, esse texto como prova, como bibliografia obrigatória para a prova. O outro texto dele muito clássico é o narrador, considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, que é central principalmente nos meus estudos como percurso teórico-metodológico para ser aplicado na minha dissertação, que vai de encontro às questões relativas à saúde do homem e o olhar negativo e a percepção que o sujeito tem sobre determinadas questões que envolvem a sua sexualidade, que envolvem a sua feminilidade. O outro autor, o qual eu trago para fazer uma discussão sobre narrativa de corpo, sexualidade e saúde, é o Maurice Merleau-Ponty, principalmente no livro A Fenomenologia da Percepção. O Maurice Merleau-Ponty é um autor clássico e muito atual se a gente for pegar o pensamento dele. Né? A professora Ana Laudelina, por mais que ela tenha um viés voltado para o pensamento de Gaston Bachelard, ela enaltece ele como um dos principais filósofos da contemporaneidade. Ele, na década de 50, ele foi considerado o autor mais lido, né? Juntamente com Bachelard, com Sartre. Então, ele é muito clássico. A minha temática de hoje, que eu tenho que trazer para vocês, que na verdade é algo muito breve, muito introdutório. Na verdade, não pretendo me estender muito nas ideias desses autores, e sim trazê-los para a minha linha de pesquisa, trazer para a minha problemática de estudos aqui no Plantis, que envolve a questão da sexualidade masculina por meio de uma determinada representação, um imaginário de que esse homem tem da saúde, tem do corpo, tem sobre sua sexualidade. Pensando na narrativa sobre o corpo, a saúde, a sexualidade, a partir dos pressupostos de Walter Benjamin, Maurice Merleau-Ponty. Licença para acertar um pouquinho, problema de coluna. Eu espero que minha voz esteja alcançando as pessoas do fundo. Eu falo muito baixo e sempre que houver a necessidade de falar um pouco mais alto, vocês acima o dedo que vai ser bem.
falar um pouquinho da minha trajetória enquanto mestrando do Plantit, né? Eu, como historiador, tenho um interesse profundo sobre as questões relativas à saúde, principalmente a história da saúde, e também sou apaixonado pela obra do Walter Benjamin. Eu, como historiador, ele escreveu um artigo que também está contido nesse livro, que são os 12 conceitos de história, que para mim são cruciais. De todos os autores que discutem a questão da história, do ensino de história, do conceito de história, da crítica da história, ele, para mim, ele é o essencial. Né? Ele escreveu 12 conceitos sobre a história, no qual ele dilacera o positivismo até então veemente naquela época. Tá? Eu, enquanto mestrando do Plantit, eu discuto a saúde e a doença desde uma perspectiva do imaginário. Eu espero não ser repetitivo aqui, também em poucas palavras eu quero imaginar, já que no dia 23 teve uma mesa redonda com um aluno do Plantit, da educação física, discutir a questão do imaginário. Né? Não quero ser repetitivo, mas o inglês da minha fala também pode ir ao encontro dessa postura, não sei se vocês tiveram presente em tais momentos. Quando eu discuto a questão do imaginário, eu penso ele dentro de uma perspectiva fenomenológica, permeado sobretudo pelo pressuposto de Maurice Merleau-Ponty, Sartre, Moscovici e Roger Chartier, que são os autores que me basam para apresentar a minha fala. Eu, enquanto mestrando, discuto a questão do imaginário da saúde do homem no que tange ao exame de toque. O exame de toque é um exame para detectar o câncer de próstata, no qual o sujeito, o homem, na maioria das suas vezes, isso não é dito por mim, há relatos de historiadores, há relatos de pesquisadores, tem livros que falam sobre isso, como também os outros aqui presentes. Imaginem serem tocados na algo que está intimamente relacionado à feminilidade. Quando eu discuto a questão da feminilidade relacionada ao exame de toque, eu quero dizer que dentro do corpo masculino, falando dentro de uma linguagem de Ponty, o corpo é a extensão da sexualidade. Né? E o ânus, o sujeito, ele representa a feminilidade, enquanto que o falo, ele representa a masculinidade. Eu entendo dessa forma. Tá? Se houver algumas questões de divergências, tanto de mim, quanto de Alice, quanto de eu, ou vocês aqui, não se refere ao pauperismo de ideias, mas sim principalmente riqueza de opiniões. Né? Eu entendo de uma forma, vocês entendem de outras, e o que vai haver aqui é uma riqueza de diálogo para a gente até então estar construindo e reconstruindo a identidade do homem, seja em qualquer tipo de comunidade, em qualquer tipo de localidade. Bem, o exame de toque, de acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, o sujeito, o sexo masculino, a partir dos 45 anos, tanto para homens negros como para homens brancos, tem que submeter ao exame de toque. Mas, ao falar essa palavra, exame de toque, a princípio causa uma estranheza muito grande, porque eu vou ser desnudado por um determinado sujeito que, a princípio, ele vai introduzir o seu dedo no meu ânus. Como eu me imaginaria algo relativo a isso? Né? Quem já fez o exame de toque aqui? Quem fez o exame de toque? Vocês se imaginariam, vocês homens, sendo tocados por outro homem? As mulheres, quando fazem preventivo, ela fica numa determinada marca, onde há duas aportes para ela ficarem com as pernas suspensas. O homem é totalmente o contrário. O homem fica na posição de 4, onde ele está exposto dentro de um determinado imaginário de que uma pessoa ficar de 4 para outro, tocar, há no imaginário uma espécie de... Oi? Há uma espécie de estranheza, de estranhamento. E de fato, é muito estranho. Né? A princípio, eu já fiz o exame de toque e me senti horrorizado. Não no sentido de ser tocado, mas por aquilo que diziam sobre o que era o exame de toque. Né? A imaginação que foi me passada, que o exame de toque ele seria, em certo sentido, algo aviltante. Essa é a palavra. Né? E mesmo assim, por questões médicas, por questões de saúde, eu tive que me submeter.
E também, dentro disso, recebia dentro dos grupos amigos, se sabia que eu tinha feito o exame, brincadeiras relativas. E aí, você gostou? Vai voltar quando? Que são brincadeiras até então que, se a pessoa não tiver uma determinada pensamento crítico, uma determinada compreensão das coisas, ela acaba voltando aquilo contra o seu favor. Né? No primeiro momento, eu me recusava a dizer que então eu tinha feito exame de toque, com medo das brincadeiras com um amigo do futebol, até mesmo minha mãe tirou o sarro de mim. Mas isso é tranquilo. E isso, de certa forma, ela causa uma estranheza muito grande.